Nós, pais, estamos enfrentando uma grande dificuldade de criar e educar os nossos filhos. Hoje eu vou falar sobre esse tema e tenho inclusive um convidado muito especial que já está aqui do lado. Não é a gata, é o meu filho. E a gente vai fazer aqui daqui a pouco um bate-papo sobre esse tema tão interessante e tão atual, né? Eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 21. E eu venho enfrentando ao longo dos últimos anos grandes desafios na educação desses meninos maravilhosos que são os meus filhos, e eu venho aprendendo muito com eles. O Dimitri, que é o que está aqui hoje comigo e que vai falar daqui a pouquinho, ele está com 21 anos e dos últimos 2 anos para cá, mas principalmente nos últimos 8 meses, o desafio, né, na lida com ele tem sido bastante intenso para mim, mais para mim eu acho do que para ele. Depois ele vai dar a opinião dele aqui e a gente vai entender. Mas o que acontece? Nós pais, ao passar do tempo, a gente tem ficado ou numa polaridade demais ou em outra, né? Ou a gente é muito permissiva, né? Eu falo eu como mãe, ou a gente é muito permissiva, ou então a gente prende demais, parece que a gente perdeu a mão, a gente não está conseguindo encontrar ali um equilíbrio, porque a gente não está sabendo lidar com essa nova geração, ou então porque a gente não está se sentindo preparada o suficiente. Fato é que a gente tem se perdido e isso é bastante preocupante. Porque eu estava vendo hoje ainda um estudo falando que cerca de 73% dos jovens, eles não estão com a saúde emocional e mental em equilíbrio. Eles não se consideram saudáveis mental e emocionalmente. Isso é bastante preocupante e a gente, como pais, precisa entender que nós contribuímos para isso também, porque os nossos filhos, eles são uma extensão do que nós somos, né? E o que eu percebi nessa minha lida, nesse meu trabalho como mãe, interpretando esse papel, né, esse personagem de mãe? Um dos meus filhos, ele é surdo, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais já sabe disso, e ele é o mais novo. E acaba que muito da atenção, pelas demandas que ele tem, né, e tudo mais, a gente foca muito nele e eu fiquei muito assim durante muito tempo. E eu reconheço que muitas coisas em relação ao Dimitri eu fui deixando passar, porque o Dimitri ele sempre teve essa personalidade mais independente, ele vai lá e faz, né? Então o Dimitri ele sempre me deixou muito tranquila em relação a isso. Mas também esse olhar para ele e ver esse meu filho como muito independente me fez também tirar o olhar dele durante muito tempo. E aí parece que agora que as coisas acalmaram com o Vinícius, os cuidados acalmaram com o Vinícius, eu voltei todo o meu olhar para o Dimitri, e aí no momento que ele já estava abrindo as asas para voar para a vida, eu falei, não, peraí, volta aqui, que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Né? Então eu também sou dessa leva de mães que foi perdendo o timing de fazer as coisas, e tá tudo certo, né? A gente sempre faz aquilo que a gente consegue, mas eu me vi num momento, ou em vários momentos, de muito atrito com ele, de muitas discussões, às vezes até coisa que nunca tinha acontecido. E aí aquilo me magoava e me magoou profundamente, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não sei maternar, né? Essa pessoa cresceu e eu não sei maternar. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu me perdi? A gente acaba se fazendo essa pergunta em algum momento ali, né? Da maternidade. E quando eu vi que eu não estava conseguindo fazer, olha bem, eu não estava conseguindo fazer com que as coisas funcionassem do meu jeito, do jeito que eu achava que era certo, que era o melhor para ele, que era o melhor para nossa família, que era o melhor para todo mundo, eu entrei em desespero. E aí eu comecei a fazer coisas que no meu estado natural, assim, descentrada, eu não faria, certo? E aí então eu pensei comigo, é o momento de eu me voltar aqui para dentro e descobrir o que está acontecendo. Eu tenho que me redescobrir como mãe, como pessoa, eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas,
eu tenho que reconhecer os meus erros, eu tenho que reconhecer que tá tudo bem não saber o que fazer, não saber o que dizer. E acima de tudo, eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu não sei o que é melhor para ele, porque agora ele é um adulto, né? Só que, gente, todo esse processo foi muito doloroso para mim, porque eu me vi de fato fazendo, dizendo coisas que feria a ele, feria a nossa relação, e eu tava literalmente perdida. Aí eu comecei a fazer leituras, meditei e tô meditando muito, converso bastante com ele, né? E eu tenho buscado estabelecer uma conversa diferente com ele, não do lugar superior de mãe, mas de quem reconhece que ali tem uma outra consciência, que ali tem uma outra pessoa que cresceu e que tem as suas vontades, tem a sua visão de mundo. O meu papel como mãe é orientar, mas sempre respeitar o que tá ali, né? Entendendo que aquela consciência que tá ali não é meu filho. Eu li isso essa semana, gente, no livro Um Novo Mundo. Eu reli esse livro, tô relendo ele, e tem uma parte que assim, calou profundamente em mim, até por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que me lembrou essa lição. Eu sou o portal por onde essas consciências que eu chamo de filho, né, que aqui socialmente a gente reconhece como filho, passou. Então eu e o pai deles somos só portais, né? Nós abrimos a entrada para eles aqui, mas eles não me pertencem, eles não são meus. E eu estava agindo como se eu fosse proprietária dessas criaturinhas, né? E eu me perco ainda muito, aí eu converso com ele, né? Ontem ainda nós tivemos uma conversa assim muito franca, às vezes as conversas são doloridas, são duras. E eu sempre explico para ele que a minha fala, ela vem de um lugar de amor, de quem se preocupa. Mas a minha fala também vem de um lugar de ego. A minha fala também vem de um lugar de quem é mãe de um ser de 21 anos e de 17 anos pela primeira vez. Eu nunca fiz isso antes. Esse caminho nós estamos percorrendo juntos. Então, reconhecer isso me trouxe mais leveza, me trouxe o poder, assim, quando eu digo poder, não de um lugar de superioridade, mas de resgatar a minha energia, né? E poder lidar com essa situação de um lugar mais calmo, de um lugar mais brando, nunca me esquecendo que eu sou a mãe, tá? Mas também me lembrando que ali do lado existe essa pessoa, que ela tem as suas vontades e que tem as suas asas e que tá aqui para voar, para descobrir, para cometer erros, para aprender com os próprios erros, né? E por isso que eu convidei o Jimmy, a gente chama ele amorosa e carinhosamente de Jimmy, para fazer parte desse vídeo hoje comigo, porque ele é sempre muito sincero nas coisas dele, que é assim, na fala dele, e eu acho que é importante ele também falar aqui, e até para vocês terem uma outra visão, né, de quem tá do outro lado, para você que é mãe, para você que é pai que tá assistindo esse vídeo, para entender também como que o outro de repente pode pensar, que é muito diferente daquilo que a gente pensa, e tá tudo certo, né? Então, vou pedir para ele chegar mais para cá, chega aqui, meu amor do meu lado. Tira a gata daqui. Tá. Jimmy, vê se você consegue chegar só mais um pouquinho, bem, isso, assim. Meu bem, então assim, eu tô falando aqui, né, como você pôde ver ali, das dificuldades, que eu sei que é difícil para você, não é fácil me ter como mãe, porque eu sei que eu sou muito exigente, assim, e que às vezes eu vou muito contra aquilo que você acredita, aquilo que você quer, aquilo que você entende que é melhor para sua vida. Então, o que eu queria, deixa eu até levar o microfone mais para perto de você, o que eu queria que você falasse aqui, como que é esse desafio para você, assim, de estar crescendo e, enfim, todos esses processos que você tem vivido, eu sei que eu muitas vezes te pressiono e exijo demais, eu queria que você falasse isso, a visão do filho aqui agora. Eu acho que... Pode segurar? Pode. Eu acho que é muito bom ter cobrança, para não ficar muito solto. Tipo, a gente tá vivendo esse momento pela primeira vez. Do jeito que, tipo, por exemplo, você já passou pela idade que eu tô passando, então você pode
me dá, tipo, conselho, assim, me amparar mais em certas coisas, assim. Então, certas cobranças são boas, mas, tipo, dependendo de certo lado, tem coisa que, tipo, eu tô vivendo essa fase, então eu sei que, tipo, por exemplo, proibições não adiantam de muita coisa. Então, tipo, você pode aconselhar e, tipo, pode guiar, ser meio rígido, mas, tipo, ser muito severo e proibir de certas coisas não adianta de nada, porque adolescente e pra cima, assim, é uma fase rebelde e a pessoa vai fazer do mesmo jeito mesmo se você proibir. Então, não adianta de muita coisa. É isso. Tá joia. E assim, Jimmy, a forma como. Não é pra puxar a farinha pro meu lado, tá? Assim, é pra você ser sincero, como você sempre é. A forma como eu tenho conduzido as coisas agora, assim, olhado por um outro prisma. E também esse meu. Porque eu sempre conversei muito com você, né, Jimmy? Assim, abertamente sobre tudo. Tudo, gente. Eu falei sobre sexualidade com eles, com os meus filhos desde muito cedo. Todas as perguntas. É lógico que eu sempre trazia as perguntas que eles traziam, assim, pra mim, né? Pro nível deles, tá? Eu sempre tentava levar aquilo para um nível de compreensão dentro da idade deles, mas nós sempre falamos sobre tudo muito abertamente. Então, assim, essa minha forma de conduzir, de sempre conversar, e como que é isso para você, Jimmy? Sempre foi muito bom. Tipo, sempre foi tudo muito claro, sem esconder nada, sempre foi muito aberto, muito tranquilo. Perfeito. Então, vejam como é interessante isso, né? Em muitos momentos, eu tava achando assim que eu tava arrasando, tá, gente? Que eu tava sendo uma mãe maravilhosa, conduzindo tudo. E o Dimitri, ele me mostrou, assim, principalmente nos últimos tempos, né? Ele muito respeitoso, porque isso foi uma coisa que a gente sempre primou muito na nossa família, né, filho? De ter sempre muito respeito, mas eu entendi que em vários momentos eu estava desrespeitando, inclusive, o espaço dele, eu estava desrespeitando as escolhas dele, porque eu queria impor as minhas. Mas quando eu comecei a notar isso, né, sem sair do meu lugar de mãe, e não querendo me colocar como amiga dele, porque isso foi outra coisa que eu sempre expliquei para eles. Você tem em mim, eu falava isso, né, e falo, filho, você tem em mim uma pessoa com quem você pode contar, independente de qualquer coisa. Eu sempre estarei aqui. Mas eu não sou a sua amiga. Eu sou a sua mãe. Você tem em mim um lugar seguro, né? Você tem em mim uma amizade eterna. Mas, antes de qualquer coisa, eu sou a sua mãe. Eu sempre falei muito isso, né, filho? Então, eu sempre me botei nesse lugar, né? Mas eu tava entendendo também que, apesar das coisas que eu falava para ele, que estava fazendo tudo aquilo de forma muito amorosa, eu estava agindo muito de um lugar de ego. Então, me trazer para esse lugar foi muito importante. Por isso que eu quis tanto contribuir com vocês, que se você estiver passando por um momento muito difícil com seu filho, né? O meu agora ele tá entrando na fase adulta já, 21, tá fazendo as coisas dele, na independência e tudo mais, né? Mas se você estiver passando por essa dificuldade, um grande e primeiro passo é sempre trazer o filho para próximo de você, e você também ir no nível dele, né? Assim, tentar entender o que está se passando ali e nunca bater de frente, nunca querer se colocar como superior, quem sabe tudo, porque nós, na verdade, estamos aprendendo, né? É um caminho que nós estamos caminhando juntos. E eu espero que isso tenha servido aí para que você traga mais paz e conversa mesmo aí dentro da sua casa. Você quer falar mais alguma coisa, Jimmy? O que eu falo é para todos os pais conversarem com os filhos, para entender os filhos e os objetivos dos filhos para vocês apoiarem. Porque a gente precisa de apoio e graças a Deus eu tenho muito apoio em todos os meus objetivos e no que eu quero. Então, tá tranquilo. Ai, vai fazer chorar. Com o tempo
a gente foi se entendendo e hoje em dia ela entende meu lado, entende o que eu quero e tá paz. Então eu termino esse vídeo agradecida e emocionada, porque o meu filho ele me emociona muito, ele me traz muita raiva nas brincadeiras que ele me faz todos os dias. O Dimitri, ele sempre desperta o que há de melhor e o que há de pior em mim, por isso que a gente se dá tão bem, né, filho? Então eu termino aqui esse vídeo agradecendo vocês, muito emocionada, obrigada, filho, de ter aceitado, e lembre-se, você é o seu curador, apenas se esqueceu disso. A minha missão é te lembrar. Até terça que vem. Dá like, se inscreve no canal, galerinha. Tchau, tchau.